Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática, a segunda aula desta semana. E hoje nós vamos iniciar aí um capítulo novo, isso mesmo, gente. Nós vamos começar aí o capítulo 1 da unidade 5, onde fala sobre as grandezas. Então, para iniciarmos esse capítulo, nós vamos estudar um pouquinho sobre os sistemas de medidas, tá? Os sistemas de medidas. E vamos introduzir uma parte das medidas de tempo, tá bom? Então, veja bem, gente, nesse capítulo 1 nós vamos estudar as medidas de tempo e de temperatura, tá? Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades, as grandezas de medidas, os sistemas de medidas, e vamos focar um pouco mais nas unidades de medidas de tempo, tá bom? Acompanhe aí com o livro de vocês, na página 94, onde ele diz assim, ó, neste capítulo você vai estudar as medidas de tempo, temperatura e massa. Olha só o que ele diz aí, gente, ó, meu aniversário será neste sábado às 7 horas da noite. Vi na televisão que no sábado a temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 14. Nossa mãe encomendou um bolo de 2 quilos para o seu aniversário. Quais unidades de medida são usadas para indicar tempo, gente? E aí? Dias, horas, minutos, não é? E para indicar a temperatura? E o peso, não é? Que instrumentos usados para medir o tempo, a temperatura e o peso de um objeto? Então, veja bem. Que instrumento? Instrumento eu trato de objeto, tá? Eu utilizo para medir o tempo. Coloquem aqui, tá? E a temperatura? Que instrumento? E o peso ou massa, que é mais certo massa? E aí? É isso que a gente vai ver agora. A tia colocou aqui no quadro uma pequena ilustração para que vocês percebam que há diferença entre grandeza de medida, unidades de medida e instrumentos de medidas. E que por vezes nós acabamos nos confundindo. Então, a partir de agora vocês vão aprender para que não haja mais nenhuma confusão com relação a esses termos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Então, veja bem, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A grandeza de medida, eu trouxe um exemplo, a grandeza de massa, tá? Não é peso, é massa. Peso já tem a ver com mais outros conceitos que a gente vai ver futuramente. Então, para medir a massa das coisas, eu utilizo que unidade de medida? Então, a grandeza de medida é massa, que muitas pessoas confundem com peso, mas é massa mesmo, tá, gente? Então, para medir aqui, que unidade de medida eu utilizo? Unidade é diferente de instrumento. O instrumento mais convencional que a gente conhece é a balança. Então, a balança é um instrumento, tá bom, gente? Então, eu tenho aqui unidade, a grandeza de medida, massa. A unidade de medida, eu utilizo o quilograma, não é? Eu utilizo o grama, não é assim? Eu utilizo também a tonelada. Então, essas são as três principais unidades de medidas que nós vamos estudar, que utilizamos para medir a grandeza massa. E aqui eu tenho um exemplo de um instrumento que eu utilizo para medir a massa corporal, no caso desse senhor. Conseguiram entender direitinho? Aí, veja bem, essa aqui é uma grandeza, tá? Vamos estudar outra agora. Eu tenho também outra grandeza chamada temperatura. Então, o que é que eu quero medir? A temperatura. Então, a temperatura vai ser a grandeza de medida, tá certo? Que instrumentos eu utilizo para medir a temperatura? O mais normal, o mais convencional é o termômetro. Então, o termômetro vai ser o instrumento. Tá certo, gente? Vamos aprender a diferenciar. E a unidade de medida que eu utilizo para medir a grandeza da temperatura? E aí? Vai ser a graus Celsius. Tia, por que esse símbolo? Graus é representado por essa bolinha assim. E o Celsius, esse C, é a letra inicial da pessoa que descobriu essa medida, que criou, que padronizou essa medida de temperatura. Tá certo? Depois a tia traz um pequeno vídeo explicando para vocês um pouquinho. Eu indico algum vídeo para vocês observarem um pouquinho dessa história, tá? Então, nós estudamos duas grandezas de medida, massa e temperatura. Vamos ver mais algumas. Outra grandeza de medida que nós vamos estudar
é a capacidade ou volume. Então, a grandeza de medida, chamada de capacidade ou volume, o instrumento, um dos instrumentos que eu utilizo para fazer essa medição é o copo, né? O copo medidor, nesse caso aqui é um becker, tá? O instrumento lá que eu utilizo para medir o volume de coisas líquidas, como água, suco, refrigerante, tá certo? Então, esse é um instrumento de medida. Grandeza de medida, capacidade ou volume. E instrumento de medida, que a tia trouxe aqui um exemplo de um becker, que é um copo medidor, tá? E que unidade eu utilizo para medir? E aí, é o litro, não é assim? E o mililitro, em minúsculo L maiúsculo, não é? Então, aqui eu tenho mais uma grandeza de medida. Existe também a grandeza de medida chamada comprimento. Então, o comprimento ou a distância, tá? Como podemos também chamar, eu utilizo uma das formas de eu medir instrumentos que eu utilizo, vai ser aqui, ó, a fita métrica. Então, esse aqui é um instrumento de medida. Grandeza de medida é comprimento. E que unidades de medida eu utilizo para medir o comprimento? E aí? O instrumento é a fita. E a unidade? Vai ser tem um milímetro, tá? Eu tenho um metro, eu tenho um quilômetro, eu tenho centímetro aqui, ó. Depois do milímetro eu tenho centímetro, quilômetro, metro e quilômetro. Então, aqui são as principais que nós vamos estudar, unidades de medida. Milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Essas são as principais unidades de medida, tá? E de medir o comprimento. Já de capacidade, as principais é o litro e o mililitro, ok? Vamos estudar mais algumas agora. Nós temos também a grandeza de medida denominada tempo, que é essa que nós vamos focar na aula de hoje. Então, a grandeza de medida tempo, nós temos como alguns instrumentos de medida do tempo, a tia trouxe aqui o relógio, não é? E também um calendário. Então, aqui eu tenho dois exemplos de instrumentos de medidas utilizadas para medir a grandeza de tempo, tá? E que unidades de tempo eu utilizo para essa medida? Eu utilizo o minuto, o segundo, a hora, não é? O que mais? E aí? O dia, a semana, o mês também, o ano, a década, o século também, e o milênio também, vários outros unidades de medidas eu tenho. Então, tem mais aqui, tá certo, gente? Então, instrumentos é o material, o objeto que eu uso para medir. Aprenda a diferenciar, tá bom? A grandeza é o que eu quero medir. O que eu quero medir? O tempo, nesse caso. E a unidade é o que eu utilizo para marcar, tá bom? Conseguiram entender direitinho? Agora, nós vamos conferir uma RA que fala um pouquinho sobre alguns instrumentos de medidas que a gente, por vezes, ainda não conhece, mas vamos conhecer agora, tá bom? Vamos lá conferir esse RA que está bem interessante. Olha só, turminha, essa RA se chama Instrumentos de Medidas. Então, veja só o que ele vai trazer aqui para a gente. Olha só, você conhece vários instrumentos de medida, não é mesmo? Então, aqui a gente tem uma régua, um termômetro, uma balança, não é? Item 2. Mas há instrumentos de medidas muito importantes que poucas pessoas conhecem. Vamos conhecer alguns deles? Olha só, gente, isso aqui é um anemômetro. Mede a velocidade e a direção dos ventos. Olha só que instrumento de medida diferente, não é? Esse outro aqui, que também é bem diferente, ele é um pluviômetro, que mede a quantidade de chuvas em um período de tempo. Muito interessante. O barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Esse aqui é muito utilizado pelos cientistas, tá?
Você já imaginou o que seria o mundo sem os instrumentos de medidas? E aí, como é que seria a nossa vida se não existisse todos esses instrumentos de medidas? Os que a gente conhece, não é? São mais populares e os que a gente não conhece. Seria bem difícil, né, turma? Os instrumentos de medidas facilitam bastante a nossa vida. Tá vendo, turminha, como existem vários instrumentos aí de medidas que a gente não conhecia, não é? E bem interessantes, diferentes, não é? Agora, nós vamos fazer juntinhos a atividade da página 96 para praticarmos um pouquinho sobre o que a gente já aprendeu até agora, tá? Então, vocês vão pausar essa videoaula agora e vão responder sozinhos. Daqui a pouquinho vocês dão play novamente para conferir as respostas de vocês, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, turminha, acompanhar a correção dessa atividade. Vamos lá. Observe as situações a seguir e complete as frases com as informações correspondentes. Então eu tenho as imagens que vai nos auxiliar a responder, né? E as frases que a gente vai completar com as palavras corretas. O celular está se referindo a medidas de... O celular ele está marcando o quê? Ele não está marcando hora nesse caso, ele está marcando o quê? A temperatura. Muito bem. Para medi-las devemos utilizar o... Qual o instrumento de medida? Termômetro. Muito bem. Aí, em seguida, ele diz assim, ó. O objeto ao lado chama-se... Que objeto é esse? Balança, não é? E traz informações sobre as medidas de que grandeza? Massa, tá bom? De uma pessoa ou objeto. Letra C. A placa está indicando a... distância, lembra quando a tia falou? É comprimento ou distância, não é? Em uma estrada, para medir uma distância, posso utilizar uma fita métrica, não é? Um medidor de quilômetros, existem várias possibilidades aí, tá? Letra D. No convite foi utilizada uma medida de tempo, não é? Que ele vai dizer aí o dia e a hora, né? No convite. Para representar as horas, utilizamos que instrumento? Relógio digital ou analógico, que é aquele relógio de ponteiros. Letra E. O cozinheiro está se referindo a uma capacidade de... Aliás, a uma medida de capacidade. Aí ele diz que precisa de 1 litro de leite, não é? Que pode ser compreendida por meio de um copo graduado, um copo medidor, tá bom? Então, confira como é que vai ficar as respostas aqui. Então, ó, vai ficar assim, os espaços vazios, tá certo? Na próxima página, gente, na página 97, nós temos aí falando sobre as medidas de tempo, que é que a gente vai focar um pouquinho mais, e sobre os instrumentos de medida do tempo que eu vou utilizar para fazer essa medição, tá bom? Então, é o que a gente vai focar mais. Hoje vai ser aí nas medidas de tempo, tá bom? Então, vamos lá. Faça uma leitura, por favor, dessa página 97, desses itens aqui, onde estão azuis, porque ele vai nos mostrar algumas medidas padrão, por exemplo, segundo, minuto, em que 1 minuto tem quantos segundos? É a hora, tem quantos minutos? Então, isso aí você já sabe, mas vai servir para a gente revisar. Então, coloca aqui em cima, ó, estudar, estudem isso aqui, que nas próximas aulas a gente vai precisar bastante, tá bom? Olha só, gente, a nossa aula termina aqui, tá? Vai ficar como tarefinha, a gente já fez uns juntinhos, agora vocês vão tentar fazer uma sozinhos para revisar e praticar todo esse conhecimento que a gente aprendeu na nossa aula, tá bom? É a atividade da página 98 até a página 100. Só são 3 questões, aquelas são um pouquinho longas, tá? O texto delas são um pouquinho longas, mas aí vocês podem estar fazendo. São apenas 3 questões. Na nossa próxima aula online, nós vamos fazer a correção e vamos ver também a possibilidade de fazer esse joguinho aqui do bingo, tá? Mas pensem primeiro só nessa atividade, da página 98 até a página 100. E se tiverem alguma dúvida, já sabem, né? Só falar com a tia Ju. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula.